Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações, beleza? Tem um texto na Palavra de Deus que eu, fazendo devocional por esses dias, chamou muito a minha atenção, que está em Eclesiastes capítulo 8, verso 5, que diz o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração sábio conhece o tempo e o modo. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que quando nós guardamos o mandamento, a gente não experimenta o mal. Porque o mal, muitas vezes, ele se materializa em forma de maldição. E o que é maldição? A maldição nada mais é do que você desobedecer o mandamento de Deus, o que te trará consequências. Da mesma forma, quando você obedece os mandamentos de Deus, você terá as consequências positivas. Perceba que todo mandamento de Deus, ele é acompanhado de uma promessa. Por exemplo, se ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Outro mandamento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a bênção de obedecer os mandamentos, isso traz benefícios e traz a bênção de Deus sobre nós. Portanto, mesmo que a gente passe por problemas e adversidades, quando nós guardamos os mandamentos e vivemos a palavra de Deus, obviamente nós vamos experimentar o bem do Senhor em relação às nossas vidas. Agora, o que isso precisa ficar claro na nossa mente é algo muito interessante em relação a isso. Porque quando nós fazemos isso, o princípio que se coloca na palavra, dentro desse texto, é que parte do princípio que ao você guardar os mandamentos, e por você guardar os mandamentos, você os observa, isso torna o seu coração um coração sábio. Por quê? Porque você faz uma escolha. Veja, quando Deus fez colocou diante do povo uma escolha em Deuteronômio capítulo 30, ele diz: hoje vos proponho bênção e vida, morte e maldição. E o que Deus diz? Eu vos digo, escolhei a vida. Então, Deus ele sempre vai colocar diante de nós essas escolhas que nós temos que fazer ao ler, ao vivenciar a palavra de Deus, e isso gerará em nós um coração sábio. Agora, um coração sábio, ele vai viver em função do propósito de Deus para a nossa vida. Por quê? Lá em Romanos capítulo 12 diz que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, Só que lá diz o seguinte: para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu preciso estabelecer propósitos. Então, qual é o propósito de Deus para essa situação? Qual é o propósito de Deus para aquela situação? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando o Rodolfo Abrantes se converteu, ele era um ex-roqueiro, ele continuou fazendo tatuagem. Até que chegou um momento que ele disse que o Espírito Santo falou para ele o seguinte: até quando isso? Ou seja, ele não estava fazendo tatuagem para a glória de Deus, ele estava simplesmente fazendo tatuagem por uma vaidade pessoal. Então, ele parou simplesmente de fazer por conta disso. Então, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, é para a glória de Deus? Qual o propósito disso que eu estou fazendo? E aí, na continuidade do texto, quando você tem esse coração sábio e vive em função do propósito de Deus, aí tem dois pontos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar, que é o tempo e o modo. O tempo é algo muito importante para nós sabermos. Por exemplo, você tem uma situação, você tem que resolver um problema com alguém, mas será que é o tempo correto para aquilo? Será que é o tempo correto para você, de repente, chegar e conversar? Você tem um planejamento, um propósito de Deus para a sua vida, de realizar algo, de fazer algo, mas será que este é o tempo certo? Porque a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempos de juntar e há tempo de espalhar, de juntar pedras, há tempo de espalhar pedras. Então, nós temos um tempo para isso e nós precisamos aprender a discernir. Esse é o tempo de Deus para a minha vida? Esse é o tempo de Deus para eu fazer o que eu estou imaginando fazer? Agora, se é o tempo, qual é o modo? Como que eu vou fazer?
De que forma eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? E aí entra a questão do planejamento. Nós temos que aprender a planejar, nós temos que ter um foco, nós temos que ter um objetivo, onde eu quero chegar. E aí é um princípio na administração que diz o seguinte: quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, mas qualquer caminho não vai te levar a lugar algum. Nós temos que saber e estabelecer uma rota, uma meta e a forma com que nós vamos alcançar aquilo. Eu sempre digo o seguinte: hoje em dia muitos coaches, enfim, falam da questão do propósito, né? Da meta, do lugar onde você quer chegar, e fala do processo. O processo é a estrada, é a forma com que eu vou chegar lá. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, sempre exemplifico assim: se você quer ir para Ribeirão Preto, não adianta você pegar Castelo Branco, não adianta você pegar a Imigrantes porque você prefere andar por ela. Você vai ter que pegar em Anguera e vai ter que ir reto até chegar a Ribeirão Preto. É o único caminho que leva àquela condição. Então nós temos que saber o tempo e o modo. Ora, se eu vou para Ribeirão Preto, eu sei que eu tenho que ter um X de gasolina, porque senão talvez eu não chegue. Ou se eu chegar, talvez eu não consiga voltar com aquele tanto de gasolina que eu tenho. Então eu tenho que saber o tempo, se é o momento, a hora, o jeito, a forma, e qual é o modo, como que eu vou fazer isso. E muitas coisas nas nossas vidas nós erramos, nós falhamos, nós cometemos erros por justamente não fazer essa diretriz. Ou seja, guardar o mandamento para que a gente não experimente nenhum mal e sejamos guardados pela bênção de Deus, para que assim nós possamos alcançar um coração sábio, e alcançando um coração sábio, nós começamos a viver em função do propósito de Deus para a nossa vida, e a partir deste propósito eu começo a determinar coisas, determinar situações, porque o coração sábio que está ligado a Deus, ele vai me direcionar. Porém, eu preciso saber se é o tempo para aquilo, qual é o tempo que eu tenho que ter e o modo, como que eu vou fazer. Então, se nós começarmos a colocar isso em prática em nossa vida, talvez muitas das nossas coisas seriam melhor feitas e realizadas, e teríamos muito menos frustrações em relação à nossa vida. Então, guarde os mandamentos de Deus, viva, alcance um coração sábio, viva os propósitos de Deus e aprenda a discernir o tempo, a hora certa e o modo, como que você vai fazer aquilo, planejando, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E em tudo que você for fazer, dependa do Senhor. Porque lá em Deuteronômio mesmo diz o seguinte, que todo empreendimento da nossa mão seria abençoado pelo Senhor. E isso é uma promessa, e acompanhado de algo que o Senhor irá fazer e realizar na nossa vida. Deus não mudou, o céu não está em crise. Deus continua sentado no trono, no controle de todas as coisas, e que nós oremos: seja feita a sua vontade, na minha vida, aqui na terra, como é no céu. Pense nisso. Deus abençoe você.